Eu vou convidar você a manter a Bíblia aberta. Aproveite também a oportunidade de compartilhar essa transmissão, este momento da mensagem, levando, estendendo a palavra de Deus a tantas outras pessoas por meio de um clique. Que oportunidade você tem hoje também de levar a palavra do nosso Deus às outras pessoas, a tantas outras pessoas por meio desse canal, dessa transmissão. Irmãos, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 19, dizem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, ela que é inspirada, inerrante, de capa a capa, do primeiro livro ao último livro. Cremos que é a Tua palavra, e quando abrimos e lemos a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, é o Senhor se dirigindo ao Teu povo de forma clara, segura. E assim, Pai, diante da Tua santa palavra, queremos suplicar que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite para que ouçamos a Tua voz, para que após o final dessa transmissão nós tenhamos uma única certeza de que o Senhor nos falou, de que o Senhor nos deu direção, nos deu rumo, de que o Senhor é quem tem sido a direção segura para os nossos pés. Portanto, ó grande, sábio e soberano Deus, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração, Senhor, que seja um bom terreno, um bom solo, um ambiente para que acolha e submeta a Tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar a mensagem de hoje usando como exórdio, ou melhor dizendo, uma ilustração, algo introdutório para a mensagem, uma citação do pastor chamado Jonas Madureira. Uma citação que corrobora, olha, e muito com o que nós estaremos aqui ouvindo na noite de hoje. O pastor Jonas Madureira, ele diante desse cenário que estamos vivendo, ele escreveu o seguinte, abro aspas: Deus é o rei do universo. Não, meus irmãos, assim diz ele. O cosmos não é uma democracia. O cosmos, meus irmãos, é uma monarquia. Isso significa, diz o pastor Jonas Madureira, que todo o cosmos tem um único e soberano rei. Portanto, ele diz: descansem então seus súditos, porque a palavra final é sempre dele, Cristo Jesus. Fecha aspas. Que citação muito apropriada para o momento que estamos vivendo e diante da mensagem que acabamos de ler. Estamos, meus irmãos, diante das palavras do profeta Abacuque,
que foram escritas no século VI, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas convenhamos, muito necessária para os dias que estamos vivendo. Digo isso porque o profeta Abacuque, por meio desse texto, nos apresenta um diagnóstico quanto à nossa fé. Um diagnóstico de como devemos, assim, posicionar, viver perante esses dias. Mas também o profeta, ele, por meio dessa passagem, ele faz uma radiografia, tanto do seu tempo em que viveu, como também no tempo que estamos vivendo. E ele aqui nos ensina como é que ele viu o mundo e interpretou o seu viver, mas de uma forma da parte de Deus. Abacuque, meus irmãos, é interessante, eu já estudei esse livro aqui às quintas-feiras com a Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. Nós estudamos versículo por versículo esse livro. E muito nos chama a atenção que Abacuque, o capítulo 1, ele começa o livro com lamento, com choro. E ele vai terminar este livro cantando de alegria diante do Senhor Jesus. Diante do Senhor Jesus. E o que mais nos chama a atenção é o que produziu tal mudança na vida do profeta. Ele que, por um início, ao olhar para o cenário e para o contexto do povo de Judá e o que estava acontecendo, ele lamenta no início, ele chora, ele está muito pessimista diante de todo aquele cenário. Mas no final deste livro, ele está alegre, jubilando no Senhor. E a pergunta é, o que produziu tal mudança no coração do profeta? Guarde isso para a sua vida. A certeza da soberania de Deus na história da humanidade e principalmente na vida do seu povo. Isso mesmo, meus irmãos. As rédeas da história, tanto da humanidade como do próprio povo de Deus, saibam, estão nas mãos de Deus. Portanto, o tema da mensagem hoje é: viva pela fé em Cristo, não pelas circunstâncias. O que tem movido a sua vida? A sua fé em Cristo? Ou as circunstâncias perante que vos cercam? Aliás, o que tem movido a sua vida? A sua fé em Cristo ou meramente as circunstâncias? Então, o tema é: viva pela fé em Cristo, não pelas circunstâncias. Portanto, nós iremos ver, irmãos, na expressão do início da nossa passagem hoje, Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, há uma expressão ali muito interessante, e essa expressão da nossa passagem, ainda que, percebeu? Ainda que nos traz umas lições muito preciosas. Em primeiro lugar, ainda que nos remete uma fé de muita confiança no Senhor. Este é o primeiro ainda que. A primeira lição que aprendemos. Uma fé de muita confiança no Senhor. Você tem essa fé? Olha aí os versos 17 e 19, porque desses versos estão escritos assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu vejo aqui uma fé de muita confiança, de plena confiança em Deus, meus irmãos. Até porque o povo de Judá,
neste contexto de Abacuque, deste livro, dependia em muito da agricultura e pecuária. Os recursos que sustentavam essa gente, meus irmãos, vinham das lavouras e dos rebanhos. Inclusive o profeta aqui, a maior parte do sustento do profeta vinha da agropecuária, da agricultura e da pecuária. Mas entenda uma coisa, embora estes recursos pudessem de alguma forma esgotar-se, o profeta vê que, em última instância, sua própria existência não dependia delas, mas dependia do Senhor. Entenda uma coisa aqui, irmãos, igreja, a confiança do profeta Abacuque não estava na provisão, nos recursos, seja na agricultura ou da pecuária, do arroz, do feijão, ou dos gados do pasto, mas a confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. No provedor. Com isso a gente aprende, queridos, que os recursos da terra, como aqueles que nos governam, podem falhar. Mas lembrem-se que Deus jamais falhará com o seu povo. Se você olhar para as Escrituras, e você vai perceber que Deus, em momento algum, quanto àquilo que Ele prometeu, Ele fracassou. Deus, Ele é fiel à sua palavra, ao seu ser, e Ele jamais há de deixar de cumprir com a sua palavra, e uma das suas palavras, promessas, dizem a respeito ao seu povo que Ele comprou com seu sangue, que Ele há de estar com o seu povo, há de cercar o seu povo com a sua presença, há de cuidar, ao ponto que jamais um sequer, que o Pai o deu, a Cristo há de se perder. Portanto, meus irmãos, a confiança do profeta aqui, veja, de muita confiança no Senhor, não nos recursos, mas no provedor. E por favor, eu não estou falando aqui que você tenha que ter uma fé triunfalista. Isso está muito na moda hoje em dia, né? Uma fé triunfalista. Até porque essa fé, ela transmite a ideia de que o crente, por ter Deus ao seu lado, por ter o Espírito de Deus em sua vida, ele tem que ter sucesso sempre. Ele tem que ter uma vida vitoriosa, uma vida de aplausos, de honrarias, porque ele é crente, porque ele é servo de Deus. Mas deixa eu te contar uma verdade. Este não é o verdadeiro evangelho. Não é essa a verdadeira fé. Até porque, meus irmãos, por vezes nós, crentes, nem tudo será favorável à nossa vida. Por vezes, iremos enfrentar dificuldades, vamos passar por privações. E talvez essa seja a razão de que alguns estão por aí frustrados com Deus. Porque pensam que Deus não se importa com eles, porque eles têm uma ideia de que ser crente, servir a Deus é ter uma vida vitoriosa, mas no âmbito material. Isso é um engano. Isso não é bíblico e não é verdadeiro. E não era o entendimento do profeta Abacuque, porque ele diz exatamente o oposto a essa fé triunfalista. Veja, Abacuque vai dizer, ainda que as coisas não estejam bem, eu continuo crente. Eu continuo crente. Ainda que as coisas não estejam bem-sucedidas, não sejam bem-sucedidas, favoráveis a mim, olha, eu continuo confiando no meu Senhor. Ainda que eu esteja doente, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ah, meus irmãos, perceba,
Este primeiro ainda que, em Abacuque, nos ensina que a nossa fé não é uma fé triunfalista, mas é uma fé cristocêntrica. Nós cremos em um Deus pessoal, um Deus perto de nós, um Deus que nos amou ao ponto de subir em uma cruz e derramar sua vida por nós. Ah, meus irmãos, essa é a nossa fé, uma fé de muita confiança no Senhor. Somos uma igreja, sim, mas uma igreja, entenda bem, militante do Senhor. Ainda estamos, meus irmãos, na batalha enquanto aqui. Ainda, meus irmãos, estamos na luta. Ainda, meus irmãos, estamos no alvo deste mundo. Estamos na direção contra os valores deste mundo. E pode ser que nós vamos sim sofrer. Pode ser que nós vamos trazer no corpo as marcas por amar a Jesus. Mas lembre-se, meus irmãos, que nunca, jamais seremos abatidos. Perplexos sim, mas de maneira alguma sozinhos, deixados para trás pelo Senhor. Então, tenha fé de muita confiança no Senhor. Mas o ainda que, de Abacuque, nos ensina uma segunda lição. Uma fé constante, mesmo que não haja um cenário promissor. Eu vou repetir. O ainda que de Abacuque nos ensina uma segunda lição. Essa fé cristocêntrica, mas constante, mesmo que não haja um cenário promissor. Porque se você aí da sua casa está com a sua Bíblia aberta e leu, se atentou bem para o texto bíblico de Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 a 19, você vai perceber aí, meus irmãos, que o profeta passa a descrever o início de um cenário, olha, muito difícil. Ele descreve aqui o início de um cenário bem desastroso. Veja só o que está aí nos versos 17 e 19, irei ler novamente. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Perceba? Ele vai no campo e não tinha gado. O que vai comer? Não há carne. Ele vai também ao campo para colher e não tem nada para ser ceifado. Campo seco. Não produz nada. Ele não tinha figo na figueira. Ele não tinha azeitona na oliveira. Ele não tinha carne no pasto. Mas vejam, meus irmãos, que ele aqui descreve uma situação calamitosa, atípica. No entanto, entenda bem, ele não desistiu, ele não abandonou a sua fé. Sabem por quê, meus irmãos? Porque a fé do profeta, ela é centrada em uma pessoa apenas. A fé do profeta não estava amparada na ausência de sofrimentos ou na escassez de mantimentos. Mas a fé do profeta Abacuque é centrada, meus irmãos, na pessoa de Cristo, em sua palavra. Mesmo que o cenário diante dele seja calamitoso, mesmo que o cenário diante dele seja complicado, difícil, ele continua crendo, meus irmãos, continua crendo, mesmo diante das circunstâncias tamanhamente adversas. O profeta não jogou a toalha, como alguns, por vezes, acabam fazendo. Né, meus irmãos? Por quê? Uma das coisas que mais estamos vivenciando hoje, percebendo nesse período
de Covid, de pandemia. Nós completamos agora em março 1 ano de pandemia. E são muitos aqueles irmãos que começaram a vida cristã com a gente, começaram até aparentemente bem, mas hoje estão fracos, não querem mais nada, estão desacreditados, não sabem em que acreditar, a verdade é essa. Não sabem em o que devem agarrar neste momento tão incerto, tão complicado. E eu olho para o profeta Abacuque, um cenário calamitoso, ele não joga a toalha, ele não abandona aquele que ele de fato creu, mas ele disse: nós vamos continuar confiando no Senhor, nós vamos continuar crendo em Jesus, crendo no nosso Deus. Assim também deve ser, meus irmãos, a sua posição, a sua postura. Se você aí tem a Cristo mesmo como único Senhor e Salvador de sua vida, tenha essa fé nele, mesmo que o cenário não seja um cenário promissor, de abundância, de conforto, meus irmãos. Eu imagino, talvez, este seja um momento muito delicado para você. Temos que ser realistas. Quem sabe tem sido um momento difícil para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho, para os seus estudos, até mesmo os seus projetos que foram elaborados. Infelizmente, veio a pandemia e tudo se frustrou. Mas a mensagem de Deus para você na noite de hoje é: olha, continue crendo, continue firme, não desista, espere pelo seu Senhor, espere pelo seu Senhor. Meus irmãos, é momento de que a igreja, nesses dias difíceis, se posicione de fé. O que nos move, meus irmãos, tem que ser a fé neste Deus que nós professamos, principalmente aos domingos. Leve essa fé em Cristo, que você geralmente professa dominicalmente aos domingos, para a sua segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, e comece o domingo de novo com essa fé constante. Não seja um crente apenas aos domingos, não seja apenas um crente que aparenta uma fachada de fé em Cristo dentro do templo da sua igreja, mas seja um crente constante no Senhor, apesar das circunstâncias. Continue crendo. Continue crendo. Espere pelo Senhor. Mas, finalmente, o ainda que nos ensina uma última lição. O ainda que nos ensina que essa fé em Cristo, ela é sim suficiente. Ela é sim suficiente. Olha os versos 18 e 19, que nos falam desse jeito. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, percebam que a confiança do profeta aqui, essa fé do profeta, não é meramente infundada. Não. Porque o fundamento da crença do profeta, da fé do profeta, é o próprio Deus, está em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas lições muito preciosas aqui no verso 19. Há duas coisas aqui essenciais. A primeira delas é a segurança. É por isso que o profeta, diante de um cenário calamitoso, difícil, ele se sente seguro. Deus é a sua fortaleza. Olha só o que vai dizer no verso:
Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Viu isso aí no texto? Pois é, meus irmãos. O que isso significa para nós, povo de Deus? Significa que Deus é o alto refúgio para o seu povo. Que Deus é a torre de vigia, mas também de socorro para o seu povo, meus irmãos. Significa que nada pode nos arrancar dos braços de Cristo, meus irmãos. Uma das garantias mais valiosas para nós cristãos, quanto à salvação, é de que nada, de fato, pode nos tirar das mãos do Senhor. Nós acabamos de ler agora na liturgia, em Romanos, com o presbítero Renato, um texto lindo. Em Romanos capítulo 8, você leu ali, os versos 38 a 39. Quero apenas aqui fazer menção a algumas expressões que o apóstolo Paulo nos fala aqui nesse texto tão valioso, Romanos capítulo 8, verso 30, e começa nos versos 34. Quem nos condenará? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? É tribulação, é angústia, é perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. É a pandemia, ou a morte. É tanto que Paulo vai dizer lá nos versos 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem as coisas de hoje ou do amanhã, nem os poderes terrenos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, queridos irmãos. Isso me faz lembrar daquela passagem lá em Mateus, capítulo 7, o verso 25, que diz que a vida daquelas pessoas que estão em Cristo, fundamentadas em Cristo, é como uma casa que foi alicerçada sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, vieram os fortes ventos contra aquela casinha, mas ela permaneceu de pé por uma razão, porque ela tinha fundamento. Quem a sustentava era aquele fundamento. Da mesma forma é a nossa vida. Por vezes enfrentaremos vales difíceis, tempestades que irão confrontar, nos balançar, mas se estivermos de fato com essa fé em Cristo, ela é suficiente para nos manter de pé, meus irmãos. É isso que Abacuque vai nos falar aqui nesse verso. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do seu povo, meus irmãos. Não há comunismo, não há imperadores, não há prefeitos, não há governadores que podem nos tirar, nos arrancar do amor de Deus, das mãos de Deus, porque somos dele. Somos povo de propriedade exclusiva dele, porque ele assim nos fez. Isso tem que nos confortar, isso tem que nos fazer, irmãos, que o nosso coração se derrame diante do Senhor. Mas uma segunda observação também, que faço aqui, que além de segurança, o profeta descreve aqui a razão pela qual ele exulta no Senhor. Eis a razão. Olha só, ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. É interessante, não sei se você já ouviu isso em alguma pregação, se não, será a primeira vez. O profeta agora, ele descreve a razão pela qual ele está no Senhor, em paz, confiando no Senhor. E ele usa a ilustração de um animal conhecido como corça. É interessante porque a corça era um animal muito típico daquela região, mas ela tinha algo muito especial, duas características que a diferenciavam de todos os outros animais. A primeira característica
da corça é que ela tem um faro tão apurado, que ela poderia sentir o cheiro da grama, da água, a quilômetros e quilômetros de distância. Ou seja, quando tudo estava seco, sem grama, sem água, ela, pelo seu faro muito apurado, que Deus deu a ela se deslocava para aquela região. E é muito provável que a corça, ela se direcionava para lugares altos, os topos dos montes, porque era onde encontrava com muita mais abundância o orvalho fresco, né? E também gramas para se alimentar, meus irmãos. Mas isso só era possível pelo faro que Deus deu a esse animal, mas por outra característica. A corça, ela tem patas fortes e também ágeis. À medida que ela escala montanhas e certos locais com muita agilidade, com muita agilidez, podendo assim ter acesso à água e grama. E não te admiras que Deus aqui está nos falando algo, usando a corça como um exemplo? Porque, olha só, e faz os meus pés como os da corça. Meus irmãos, o profeta aqui está dizendo que Deus dá aos crentes patas fortes para escalar montanhas em busca de alimentos. Ou seja, Deus, ele não daria um manau especial para a corça, uma grama, de repente, diante dela. Mas Deus capacitaria aquele animal para que, então, pelo seu instinto, encontrasse alimento. Assim também Deus faz para conosco, o seu povo, meus irmãos. Deus, ele nos dá discernimento para que nós, então, procuremos conduzir nossa vida neste mundo de maneira digna, de maneira santa, mas de maneira também confiante nele. Deus nos dá passos fortes, assim como das costas, para que nós, então, lidemos com as dificuldades, com os obstáculos que estão diante de nós, para que então sejamos providos por Ele. Oh, meus irmãos, a gente tira daqui duas lições preciosas. A primeira delas, guarde isso, que a penúria vem sobre todos, até sobre os crentes. Por exemplo, Deus traz seca sobre a fazenda do ímpio, mas você acha que ele manda chuva sobre a fazenda do crente? Não. A seca vem para todos. O coronavírus que está diante deste mundo só veio sobre os ímpios? Veio sobre os crentes. Nós estamos aqui diante desse perigo iminente, clamando a Deus que finde-se esse mal. Mas entenda, meus irmãos, que ser fiel a Deus não é imunidade contra qualquer sofrimento. Por vezes os crentes vão padecer por uma enfermidade como os ímpios. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é viver em uma bolha imune de todo e qualquer problema, não. Todos nós teremos desafios pela frente, todos nós enfrentaremos crises e até mesmo enfermidades, saibam disso. Mas a segunda lição que nós aprendemos também aqui na noite de hoje é que na hora das crises somos fortalecidos. É como o exemplo da corça aqui, né? O faro é apurado, há discernimento que o Espírito de Deus traz sobre nós, para que vivamos uma vida diante desse cenário caótico, mas crendo em Deus, superando os obstáculos, peregrinando com fé até o final da nossa jornada. Então o faro é apurado, as pernas são fortalecidas
tornadas como as patas da corça, e a grama, meus irmãos, perceba, da mesma forma que a grama não surge de forma milagrosa para o animal, a grama já existe, o animal tem que achá-la. Deus também nos capacita para que nós encontremos respostas, para que nós também encontremos soluções para as dificuldades que estão diante de nós. Talvez você está me ouvindo aí e pense o seguinte: eu não gostaria de sofrer, pastor Márcio. Não gostaria de sofrer nem de ter problemas. Convenhamos, há muita gente aí assim. Muita gente gostaria de não sofrer, de estar sofrendo e não estar passando por problemas. Isso até me lembra um certo aconselhamento que eu tive no meu primeiro ano de ministério. E eu vou usar esse exemplo aqui, não para expor essa pessoa que aconselhou comigo, até porque nós, pastores, juramos que aconselhamentos nós temos que guardar tudo que nos é trazido em 7 chaves, com sabedoria, para que nós, então, pastoreemos com amor, com sabedoria, a igreja do Senhor. Mas eu lembro de um episódio no meu primeiro ano de pastorado, ainda inexperiente, que um certo jovem da igreja que eu pastoreava me procurou e ele vinha tendo problemas de depressão e vinha muito assim com a ideia de tirar a própria vida, pensando muito em suicidar, em suicídio. E então, a pedido dos pais daquele jovem, ele veio aconselhar comigo e achei muito interessante porque dentro da nossa conversa, ele logo no início ele disse algo assim: pastor, eu preciso muito de ajuda. Por uma razão, pastor Márcio, porque eu não fui feito para ter problemas. Não estou mais aguentando. Eu não fui feito para ter problemas. Eu não tive outra saída a perguntar para aquele querido jovem o seguinte: quem lhe disse isso? Eu lembro como fosse hoje que ele não conseguia olhar nos meus olhos. Ele olhava com aquele olhar vago para o chão do gabinete, mas não conseguia olhar nos meus olhos. E eu insisti: quem lhe disse isto? E após alguns silêncios, uns instantes em silêncio, eu disse para ele assim: olha, querido jovem, querido irmão, saiba de uma coisa. Todos nós temos problemas na vida. Todos nós. Seja o crente que mais ora, o crente que mais lê a Bíblia, todos nós temos problemas, meus irmãos. Todos nós temos, sim, um telhado de vidro, tá? Todos nós. E eu disse isso para aquele jovem naquele dia. Eu falei: olha, lembre-se que todos nós temos problemas. Mas o segredo não é tê-los. O segredo é como lidar com eles. E é isso que você precisa, jovem, de lidar com esses problemas. De enfrentá-los com muita fé, com muita confiança, porque é isso que Jesus Cristo faz em nossa vida. Jesus Cristo, ele nos ensina a lidar com os nossos problemas, com as nossas fraquezas. É por isso que ele escreveu lá em Mateus, capítulo 11, um verso valioso que eu quero ler com você na noite de hoje, que talvez está aí ouvindo e pensando assim: olha, eu não quero mais ter problema na minha vida, eu preciso de uma solução. Mateus 11, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, meu amado irmão. Mateus capítulo 11, os versos 28, e vou ler até o verso 30, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele faz uma troca no seu lugar. Você, ao lidar com os seus problemas, Jesus te ensina a lidar com os seus problemas, meus irmãos. É por isso que ele nos convida a assumir o seu fardo, a pedir a ele, a clamar a ele que leve o nosso fardo, nos dê um fardo suave. Talvez você aí está precisando disso para a sua vida. Talvez o que mais você está precisando nesse exato momento, entenda bem, não é a vacina contra o coronavírus. Está muita gente aí colocando esperança, toda a sua esperança em vacina, todo o seu viver, toda a esperança do seu viver é em vacina. Isso é um engano, tá bom? Eu não sou contra a política de vacinação para que nós sejamos imunizados contra essa enfermidade. Não, eu sou a favor. E se tiver oportunidade, vou tomar a vacina e você tem que vacinar mesmo. Mas entenda que isso não deve ser fundamento para a sua vida. Isso não é a fonte da sua alegria. Não é o sentido da sua vida, da sua alma. Porque o crente, é isso que Abacuque está dizendo aqui, que a fé dele é suficiente, ou seja, o crente viverá pela fé. Pela fé. E eu vou usar uma paráfrase que eu recebi no meu WhatsApp, muito interessante, quanto a Abacuque 3,17. Eu não sei o autor dessa paráfrase, mas eu quero usá-la no final da mensagem de hoje. Quando eu digo que o crente viverá pela fé. Se Abacuque estivesse por aqui, creio que ele mandaria o seguinte recado para nós, crentes. Ainda que o lockdown continue, ainda que não volte a trabalhar logo, ainda que não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas não cheguem logo, ainda que a luta contra o vírus Covid-19 continue, ainda que políticos permaneçam desviando o recurso do povo sofrido e brasileiro, ainda que os recursos se tornem escassos, não tenha gasolina, não tenha mantimento com fartura, ainda que não haja previsão para o fim da pandemia do Covid-19, ainda que tudo demore a retornar ao normal, ainda que, eu encerro aqui com o último verso da nossa passagem que diz assim, ainda assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, Ele fará meus pés como os da corça, e me fará transpor os lugares mais altos. Que Deus te abençoe, para que você viva uma fé cristocêntrica, não viva pelas circunstâncias. Que Deus te abençoe. Vamos orar e após iremos louvar ao Senhor com mais um hino, encerrando assim a transmissão nessa noite. Graças rendemos-te, Deus amado, por estar conosco todos os dias, como o Senhor de fato está conosco, porque não há nada que possa nos separar do Senhor, nem mesmo uma pandemia, nem mesmo, Pai, as crises contemporâneas, nem mesmo, Pai, os mais poderosos desse mundo podem nos tirar do Senhor. Obrigado por nos confortar ao ouvir Tua voz nessa noite. Obrigado porque Tua palavra, Pai, aquieta o nosso coração. Tua palavra traz rumo à nossa vida. Tua palavra dissipa todas as trevas que há diante de nós e faz com que nós passemos a contemplar o Senhor no governo de todo o cosmo,
Como diria o profeta, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Assim é o Senhor, Pai, no controle de cada centímetro dessa criação. Também no controle, no governo, no cuidado da nossa vida. Ó grande Deus, que os meus irmãos que estão assistindo essa mensagem sejam edificados pela Tua voz. E que eles se mantenham firmes em fé, apesar das circunstâncias. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar um hino agora final. Eu gostaria que você cantasse conosco. É o hino do nosso hinário Novo Cântico 105, A Certeza do Crente. Louve conosco esse belo hino, meditando na sua letra. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Eu creio sim. Eu creio. Jesus por mim morreu. Eu creio, tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Meu querido irmão e irmã, agradeço a sua participação conosco mais essa transmissão neste domingo. Que Deus lhe conceda uma semana em Cristo, abençoada, segura, e que possamos brevemente estar novamente aqui louvando ao Senhor, ouvindo também a sua palavra. Que Deus te abençoe. No próxima quinta-feira estaremos novamente juntos, às 19 horas,
para estudar a palavra bendita e inerrante do nosso Deus. E se Deus assim também quiser, no domingo estaremos aqui o louvando. Vamos orar e eu quero impetrar a bênção do Senhor sobre sua vida e sobre a sua casa. Deus, que tua presença esteja sobre todos que nos acompanham nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida dos teus filhos, hoje, amanhã e para todo sempre, ó Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.